Informações da nossa cidade. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Para você ficar bem informado, Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar, tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263 1311. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Se você está pensando em construir ou reformar, Madeireira Portal é o lugar. Lá você encontra tudo para a sua casa, gente. Isso mesmo, eu estou falando da Madeireira Portal. Lá você encontra pré-moldados, areia, pedra, ferros em geral. E tem mais, uma promoção que chegou para você, em tintas e em piso. Madeireira Portal, ali na L101 Sul, direção Barra de São Miguel. E agora, com a nova loja, ali no Trevo do Francês. Ligue agora para a gente, para o telefone 3260 1239. Eu falei Madeireira Portal, tudo para sua casa, meu amigo e minha amiga. Vereador Neilton Costa. Que acompanha o nosso trabalho aqui pela Web Rádio Juventude. Estamos iniciando mais uma edição desse que é um projeto Marechal em Foco, que nós temos aqui nos feito presente sempre que podemos, às segundas e quintas-feiras, sempre que podemos e sempre que, antes de eu fazer as reclamações, eu vou agradecer a Deus por mais um momento, por mais uma oportunidade em que nós estamos aqui, conduzindo mais um trabalho que tem objetivos, que tem todo um envolvimento, que a gente se propõe a construir opções, construir situações, construir caminhos, para que a população de Marechal Deodoro ela possa estar se desenvolvendo. E voltando ao que eu ia falar, sempre que podemos, porque da última vez fomos interrompidos mais uma vez, e isso se deu por conta da queda da internet. A âncora, a tendência dela é descer cada vez mais, e aí ela tem nos deixado na mão muitas vezes aqui, e isso tem atrapalhado muito o nosso trabalho, mas o que é possível ser feito, que a gente está reivindicando, está cobrando, ou até para a gente oferecer um serviço de melhor qualidade àqueles que nos assistem, nós precisamos também ter qualidade naquele serviço que estamos comprando. Mas vamos caminhar, vamos continuar caminhando, vamos levar a população de Marechal Deodoro mais uma oportunidade de forma a participar, de se envolver com os problemas do município. Está mais que na hora do povo acordar e participar
porque toda essa condição que nos encontramos não é outra coisa senão pelo fato de estarmos, na nossa grande maioria, assistindo de camarote, assistimos na nossa comodidade, e nós sabemos que podemos fazer algo, que pouco, mínimo que seja, mas cada um fazendo o seu pouquinho, a gente vai ter uma outra realidade, a gente vai ter outros momentos. E o Marechal em Foco, ele tem trazido, nesses meses que estamos aqui, a oportunidade da população participar de forma direta. Eu digo de forma direta porque a gente aqui não tem barreiras, a gente aqui não tem acepção, a gente aqui não tem uma peneira, a não ser para peneirar a forma de comportamento, de enfrentamento, que a gente também não vai oportunizar que a gente de repente tem aqui uma rinha, as pessoas se degladiando, mas aqui o povo tem sim a voz, tem a vez, o que ele quiser se colocar, até mesmo para elogiar, porque de repente em algum lugar desse Marechal há algo elogiável, e eu digo, quando eu falo algo elogiável, eu falo dentro do universo da administração pública, porque claro que nós temos muita coisa que elogiar quando se diz respeito à nossa natureza, a nossa cidade histórica, nós temos realmente muitas belezas, mas quando a gente traz essa realidade para o cuidado e atenção à população, ou seja, aquilo que está diretamente ligado com a condição de se administrar, de se distribuir os recursos públicos, a gente tem essa dificuldade de fazer essa avaliação. E essa dificuldade, ela tende somente a aumentar quando nós nos distanciamos da condição de fiscal, da condição de cidadão atuante dentro da construção, da busca pela construção da melhoria, do crescimento, do desenvolvimento da comunidade. E eu queria trazer, como nesse primeiro momento, uma situação aqui para a gente refletir que tem tudo a ver, tanto com o projeto, como o que discutimos, como o que pretendemos, que é despertar nas pessoas o interesse de participar e de participar de forma consciente, de forma que nós possamos ter realmente mudanças significativas. E aí eu vi um questionamento e me chamou a atenção, eu trouxe para multiplicá-lo no nosso trabalho aqui. E o questionamento ele é o seguinte, com relação aos programas de governo, que nós sabemos que todo governo, todo candidato, ele para concorrer com a eleição, ele deve ter um plano de governo, ele deve ter assim um trabalho traçado, um planejamento, algo que esteja ligado diretamente à condição de vida da população e que seja, claro, possível, porque fazer um planejamento para algo que não vai servir para aquela comunidade não é viável e a gente vai ter somente perdas. E esse questionamento sobre os programas de governo para que despertar no povo, na população deodorense, essa busca pela a melhoria contínua. Então, o questionamento diz o seguinte, são, no caso, os programas de governo, eles são para governar ou ganhar eleições? Esse é um questionamento onde, claro, que essa reflexão a gente tanto pode fazer antes, como a gente pode fazer durante, como a gente também pode fazer depois. E se não fizermos antes e nem durante,
temos a oportunidade de fazê-la agora, né? E trabalhar através do diálogo, que as pessoas pensem mais e que as pessoas tenham decisões mais acertadas a partir das próximas eleições, que também é interesse, que também está dentro da nossa busca, né? Ele está trazendo a comunidade para esse processo de discussão no que diz respeito à política partidária, né? A busca por pessoa, por personagem, por cidadãos em Marechal Deodoro que possam estar fazendo a diferença, que possam estar agindo com cidadania, que possa estar representando de fato de direito uma classe, uma categoria, uma comunidade, um povo. E com relação a esse questionamento, né, que ele traz muito, né, diante disso a gente pode estar falando uma série de situações, porque realmente é para governar, e quando é para governar, trazendo essa realidade para Marechal Deodoro, nós já temos quase um ano, né, de gestão, praticamente um ano de gestão. E nós tivemos ações planejadas, né, ou programadas nas diversas políticas públicas, né? Nós tivemos na saúde, nós tivemos na educação, nós tivemos na segurança, no emprego, renda, cultura, diversão, lazer. No entanto, nós continuamos estacionados, nós continuamos assistindo, o que na verdade parece ser que esse programa de governo, ele serviu para ganhar eleição. E aí eu me incluo, né, nessa situação, porque eu também me sinto, né, lesado, quando que eu acreditei, né, tanto na mudança de acordo com o desenvolvimento e o crescimento através das políticas públicas tão divulgada, né, pela a atual gestão, e tão pouco feita no dia a dia da nossa realidade, da nossa caminhada. E dentro, né, desse questionamento, nós temos a comunicação, né? A comunicação que ela precisa ter cada vez mais qualidade, ela precisa ter cada vez mais a sua transparência, e a comunicação, acima de tudo, ela precisa trazer, né, levar ao povo seguranças, verdades, que também não é uma realidade do nosso município nesses últimos 12 meses. E o povo, né, por essa falta, né, tanto da construção através dos programas de governo, quanto com a deficiente comunicação, a gente fica alheio a uma série de situações. E nós somos os maiores responsáveis por deixar que tudo permaneça espalhado, que tudo permaneça da forma que está, né? Um olhando para o outro olhando para um não fazendo nada, o outro nada fazendo, e a coisa continua, né? A caminhada continua, porém, com 2 passos para frente, 3 ou 4 para trás. Ou seja, a gente está girando em torno de si. E essa comunicação, nós precisamos nos preocupar mais, né, com ela. Tanto com a comunicação, como com a participação. Muito mais com a participação. Precisamos nos envolver, nos incluir nos processos. Apesar da dificuldade que é, né? Eu falo assim, mas eu tenho consciência, né, e eu tenho vivência, e eu tenho aprendido muito com essa condição da gente querer participar e não poder participar. Essa condição da gente insistir para participar e os grupos insistir para fechar as portas e excluir, né? São políticas, são ações, são programas, projetos,
cada um agindo, né, na sua, achando-se, né, no seu direito de fechar portas. Mas estamos falando de algo que é patrimônio público, né? E o que é público é do povo, e todos nós somos povo. Uma cultura, né, que nós precisamos também trabalhar dentro da comunidade. Nós temos uma cultura de pedinte, uma cultura de submissão, uma cultura de medo, uma cultura de servidão, e isso não tem nada a ver com os processos, né, democráticos. Democracia é liberdade, democracia é condição para ação, para construção, e em especial conjunta. Quando essa ação ela é conjunta, ela visa, né, alcançar, atender a todos de forma que... Parou não? Parou? De forma que todos sejamos contemplados, né? Que todos tenhamos, né, no nosso cantinho, a atenção, o cuidado que se não merecemos, mas precisamos. E é preciso que nós tenhamos essa consciência de que estamos jogando um jogo, né, onde as autoridades constituídas, os intelectuais que fazem parte, né, da nossa comunidade, a classe média urbana, né, o povão, nós temos que participar dessa condição de cuidado, de atenção para esse problema. Porque parece que o problema, ele é só para nós, povão, né, a comunidade. Mas o problema a gente sabe que é de todos e deve ser dividido para todos. Mas a cultura, ela está tão enraizada na vida da sociedade, as pessoas estão tão acostumadas a sofrer e a aceitar esse sofrimento, essa condição, que a gente se limita a assistir diariamente as pessoas virem do nada para o tudo e o todo se tornar em nada, né? A gente vê alguns poucos se destacando, a gente vê alguns poucos crescendo, se desenvolvendo, mesmo sabendo que não tem, né, nenhuma explicação para esse desenvolvimento, para esse crescimento, senão o que está sendo posto, né, no nosso país, que os caminhos, eles são as formas mais diversas, as práticas mais corruptas, né, para se chegar a tais objetivos. E não é somente discurso, não é somente falácia, é o que é uma realidade que está sendo vista no nosso país. Basta abrirmos, né, as redes sociais, os sites, jornais, que a gente simplesmente começa a fazer uma releitura do que a gente já sabe, começa a constatar aquilo que nós já sabemos e que nós alimentamos, né, quando a gente fica na nossa comodidade e quando a gente pensa da forma mais pequenez possível, né, dizendo que uma andorinha só não faz verão. Sempre tem um super-herói, né, no meio da comunidade, no meio do povo, para falar isso, né? E isso me reporta muito às reuniões que, vez por outra, quando eu posso, eu vou à Câmara de Vereadores
E se eu pudesse, eu explodiria todas as vezes que se chega aquele momento onde os vereadores vão dar início à sessão e acho que o presidente sempre faz a recomendação da leitura da ata. E sempre tem um beija-flor para pedir a suspensão da ata. Para mim é um crime que eu tenho, antes mesmo, né, ainda no programa Mesa Redonda, quando eu participei, eu falei sobre isso. Né? Eu acho que é um crime a gente ignorar uma história, né, uma história de como se passa uma sessão, né? O que se discute numa sessão. A ata, ela existe exatamente para isso, é para situar as pessoas que não vieram na reunião anterior e para firmar, né, o que está sendo posto pelos que estão ali presentes, para fazer um reparo, né, de algo que foi dito, que não deveria ser dito, de algo que foi feito, que não deveria ser feito. Eu quero falar aqui da importância que é aquele registro, aquele documento, aquele instrumento. E até hoje, já fui várias vezes, não posso ir a todas, mas aquilo me incomoda demais. Eu queria até aproveitar a oportunidade para pedir, né, aos conhecidos oposição, né, ao Del, ao Moringa, ao Neilton, a Nilda, que sempre, né, se são minoria, se está sendo sempre insuficiente, né, por conta do quantitativo, mas que não se calasse diante daquilo, né, diante dessa condição horrível que é alguém pedir a suspensão. Eu gostaria muito de ver alguém pedindo exigindo, né, alguns dos vereadores, que a leitura da ata fosse feita, até para a gente saber até onde está o compromisso de se fazer essas atas, né? E até onde está a construção, né, dessa ata, porque é exatamente a necessidade dela ser lida, que todos contemplem o que aconteceu e que todos façam, ou pelo menos os que estavam na reunião anterior, possam fazer o seu reparo. Afinal de contas, é um documento, né, um documento oficial, né, que deixa de ser oficioso depois que se faz, né, uma sessão. Ou seja, eu liguei essa situação à condição de que nós, quanto pessoas, quanto trabalhadores, quanto munícipes, quanto cidadãos, nós nos deparamos sempre com alguém que diz, né, que uma andorinha só não faz verão. E aí nós temos tantas histórias, né, histórias com H, não é com E não, viu gente? História com H, né, de muitas realidades mudadas, se não por uma andorinha, mas pela a minoria. Nós temos os movimentos sociais aí como exemplo forte, né? Hoje estamos ameaçados de perder os nossos direitos, a maioria dos nossos direitos conquistados, né, através dos movimentos sociais, aquela união, né, aquela vigilância, aquela aproximação da comunidade, aquela pobreza, aquela necessidade que unia a comunidade, ela foi se perdendo, ela foi se modificando, ela foi se modernizando ao ponto das pessoas pensarem e agirem dessa forma, com muita independência, com muito medo, né, com muito receio, mas nós precisamos voltar, né, voltar ao primeiro amor, né, voltar à primeira condição, voltar a observar que
sozinhos não somos nada e nem ninguém. Observar e entender que quando a gente tem um problema na nossa comunidade, né, problema de violência, problema de poluição de água, de ar, esse problema, ele não é somente de uma pessoa, ele é da maioria. Então, quando a gente não trabalha, né, no dia a dia, quando a gente não se doa para desenvolver, através de ações, uma construção para o futuro, a gente tem um regresso, como estamos tendo, né? Nós, no país, né, maravilhoso como o Brasil, né, que a única desgraça que tínhamos até um dia desse eram os nossos políticos. Eles aí estão pipocando por toda parte do país e estão provocando os terremotos, né? Estão provocando toda sorte, né, de desgraça que o nosso país não merece, né? E aí já vem também a condição das comunidades que não cuidaram, né, da natureza, não cuidaram dos rios, dos mares, né, deixaram o progresso tomar conta e daqui a pouco a gente não tem mais a qualidade da água que a gente tinha, a qualidade do ar, né, que tem muitas cidades que você adoece só em viver nessa cidade, exatamente porque aquela força da comunidade, aquele trabalho conjunto, ele deixou de existir e ou existe cada vez menos. Mas é isso, a informação para a formação. A informação para a conscientização. A informação para a convocação de que você, cidadão, precisa se doar um pouco mais para, pelo menos, contribuir com o desenvolvimento da nossa querida Marechal Deodoro. Então quem queria não quer. Eu quero, né, estar agora passando através desse espaço uma condição, né, de prazer, de muita alegria, né, que vivenciei, que assisti no dia de ontem. E aí eu vou esperar o nosso companheiro aqui, mas eu vou dar uma adiantada. Nós estivemos ontem, né, naquela comunidade, né, Conjunto Residencial Girlene Mateus, mais uma vez, para acompanhar, né, aquela posse festiva, né, onde as pessoas, né, que estão de forma legítima representando aquela comunidade estarão, né, a partir de hoje, né, ontem foi a cerimônia de posse, e a partir de hoje reivindicando as condições para melhorar, né, aquela realidade daquela comunidade. Cheguei lá por volta das 3h e antes disso fiz algumas observações, né, porque nós temos o nosso companheiro Manuel, que está na vice-presidência e que tem se apresentado como os demais, como proposta, né, de melhoria, de mudança. E aí o que a gente pôde estar observando, inclusive nós já veiculamos através do vídeo, é que há muito lixo, né? Há um certo abandono, né, por parte do poder público, e isso eu não digo por ouvir dizer, eu digo porque constatei, né? E o que o nosso companheiro Manuel colocou, que a parte principal, né, o carro ainda passa e ainda leva as sacolas. Só que o conjunto não se resume naquela parte principal, nós temos a parte baixa, nós temos uma outra realidade ali embaixo, que se não tomarem providências o quanto antes,
se tornará, né, um lixão, porque já tem um volume grande de lixo, fossas estouradas, correndo a céu aberto, muitos tapurus, né, muitas larvas, também, né, por cima do asfalto. E outra realidade, né, que eu também observei, é a ausência, né, daqueles containers, porque se tanto lixo está jogado ali, é como o Manuel colocou, o carro não passa na parte de baixo, e também tem a condição da falta desse container para que as pessoas coloquem o lixo. E também a questão da coleta, né? Coleta que não adianta ter um container, está lá cheio cada vez mais, e não ter a coleta naquela parte de baixo. Enfim, nós demos lá uma volta e depois fomos assistir, né, a cerimônia. Você pode colocar aí, por favor, nesse blog aí, o blog abre lá em cima o blog. E aí eu fiz aqui um registro, né, um pouquinho do que eu vi lá eu registrei aqui um pouquinho da satisfação que eu tive, né? Eu digo satisfação mesmo, porque eu acredito que é através da união da comunidade, é através das associações, do trabalho das associações, que a gente vai ter, né, alguma mudança mínima de forma conjunta, e que esse presente, esse benefício, ele venha de verdade para a comunidade. É assim também, eu penso, através da força dos conselhos, dos órgãos de controle social, para que a gente possa administrar de forma mais completa, né, o dinheiro público, né, o investimento público. E aí, abriu? Não. Está funcionando essa internet? Estou esperando aqui, eu acho que ela é de... a âncora é de rosca. Eu não aguento mais. Mas enfim. E o evento começou, né, estava programado para as 15 horas, começou às 16 horas, e foi um sucesso, né? Foi um sucesso, porque foi tudo feito, né, com muita união, foi feito pela própria comunidade, do jeito que deve ser, né? Porque a associação, ela existe para isso, né? Não para ser pedinte, mas para ser organizadora, para ser a cabeça, né, de trabalhar a comunidade, de trazer independência para cada cidadão, né, porque quanto mais independente o cidadão, muito mais força, né, nós teremos para mudar, para melhorar a nossa realidade. E aí aquele grupo, né, de pessoas, cada um fazendo a sua parte, um fazia uma coisa, outro fazia outra, e chegou a hora, né, do início. E eu queria registrar, né, que no início, né, quando o pastor, né, que é o presidente, né, ele começou a falar, apareceu lá um jovem, né, que a princípio quis tumultuar o evento, mas graças a Deus deu tudo certo. Em minutos ele desistiu e foi embora, e o evento aconteceu. Tivemos muitos discursos, né? Nós tivemos muitas participações, a exemplo do presidente, acho que Guimarães, né? Lá do Denis Amorim, né? Que foi lá somar com o pessoal do Girlene. Nós tivemos o presidente, né, dos sindicatos policiais federais, Jorge Venerando, né, que também somou, que também trouxe
a sua palavra de conforto, sua palavra de ajuda, né, para o trabalho. Tivemos lá um deputado que não me recordo o nome, mas daqui a pouquinho se a âncora nos ajudar e abrir esse site, a gente vai estar trazendo essa informação. Mas é da satisfação, né, que eu quero estar aqui falando, de ter naquela comunidade hoje, de ver naquela comunidade hoje, um grupo de pessoas que tem um interesse comum e que esse interesse comum é que está fazendo, pelo menos até o momento, essa diferença. E todas as formas de trabalho, de contribuição, parou? Eu estou aqui, eu estou assombrado com essa, eu estou aqui em estado de choque, porque eu não consigo mais saber se estou conversando com o povo ou se estou conversando comigo mesmo, porque essa âncora, ela tira a gente do sério, ela carrega a gente lá para baixo, mas está no ar, né? As pessoas estão qualquer coisa, pessoal, manda pau aí, viu? Qualquer coisa, manda o recado. Aqui é o espaço que a gente precisa colocar, né, para todo e qualquer cidadão, né, principalmente aos prestadores de serviços, que nós merecemos sempre o melhor. Que tem as suas dificuldades, que tem as suas limitações, mas que tenha as explicações, né? Mas que tenha o retorno. O que a gente não pode é estar sendo penalizado, o que a gente não pode é estar sendo lesado no nosso direito e achando que isso está tudo bem, né? Nós precisamos reclamar mais, nós precisamos nos inquietar mais, nós precisamos aceitar menos essas mais condições de assistência e de respeito, né? Agora caiu de uma vez tudo. Agora caiu tudo de uma vez. Eu não estou vendo não, onde é que está o nó aí? Deixa eu ver aqui então quem é que está falando. Cícero Alves, Cristiano Silva. Tem uma turma aqui acompanhando, né? Tem alguém já ali dando né? Mas essa situação tira a gente do sério. Mas enfim, vamos tentar levar, né, essa informação. Bem, outra situação, rapaz, essa condição de não abrir um site é uma situação horrível, viu? Como é que a gente vai acompanhar, trabalhar, a gente vai divulgar algo se a gente não consegue abrir uma página que seja do internet está enferrujada. Deixa eu procurar aqui outra situação. Bem, vamos voltar para... Entra no ar, programa Marechal em Foco, com as informações da nossa cidade. Aqui você tem vez. Uma apresentação, é um trabalho que visa somente esse diálogo com a comunidade, visa somente esse fortalecimento de cidadania, visa somente essa participação. E tudo isso perpassa por situações como essa, né? Da gente querer fazer e da gente ter as limitações para fazer, porém não deixar de fazê-las, né? E nós vivenciamos muito isso no nosso município, principalmente quando somos trabalhadores, né, dos órgãos públicos. Nós temos
condição, né, de crescimento, de desenvolvimento, nós temos esse aprendizado, ainda que a pulso, né, das condições, das situações. Mas vamos aqui ter algum momento, né, para os nossos comerciais, para ver se de repente a gente tem melhor sorte no nosso retorno. Daqui a pouquinho a gente volta. A partir de agora, entra no ar, programa Marechal em Foco. Com as informações, você tem vez, aqui você tem voz. Para você ficar bem informado, Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção Geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263 1311. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Se você está pensando em construir ou reformar, Madeireira Portal é o lugar. Lá você encontra tudo para a sua casa, gente. Isso mesmo, eu estou falando da Madeireira Portal. Lá você encontra pré-moldados, areia, pedra, ferros em geral. E tem mais, uma promoção que chegou para você, em tintas e em piso. Madeireira Portal, ali na L101 Sul, direção Barra de São Miguel. E agora, com a nova loja, ali no Trevo do Francês. Ligue agora pra gente, para o telefone 3260-1239. Eu falei Madeireira Portal. Tudo pra sua casa, meu amigo e minha amiga. Vereador Neilton Costa. Meu Deus do céu. De volta aqui, né, com esse cabelo de africano, tá tudo enrolado aqui, né, mas vamos desenrolar, né, Então, enfim, vamos dar continuidade aqui, né, a nossa internet não ajuda muito, mas nós vamos dar continuidade, enfim. Temos e assumimos, né, um compromisso com a comunidade de Marechal Deodoro de discutir, né, toda e qualquer situação, condição no município, né, aquilo que interfere e está ligado diretamente à qualidade e à condição de vida, né, de cada um de nós, que a gente precisa, quanto comunidade, se organizar e buscar essa melhoria. E essa busca, ela está sempre, né, na condição de que de cada passo, né, de cada trabalho, de cada ação, projeto, que nós, quanto cidadão, precisamos estar né, preparado para desenvolver na comunidade. Cada um de nós representamos e somos representados. Cada um de nós temos uma participação e dentro dessa participação nós buscamos, né, de alguma forma trazer o melhor, né,
E esse melhor não é um presente, esse melhor não é um arrumado, né? Não é um ganho material. Esse presente, ele é uma construção como é que a gente pode dizer? É uma situação onde nós adquirimos semelhante ao conhecimento, né? Sempre tem uma realidade de que qualquer coisa pode ser roubado de um cidadão, menos o conhecimento. Então, cada vez que nós, quanto cidadão, adquirimos um conhecimento, cada vez que nós, quanto cidadão, participamos da nossa comunidade, cada vez que nós, quanto cidadão, nos envolvemos com os problemas, né, de forma a buscar soluções, nós estaremos participando da vida social, nós estamos exercendo a nossa cidadania. E aí eu queria estar, né, já que o site aqui não ajuda, mas nós temos uma outra opção, né, e eu queria estar trazendo como mais uma forma de fortalecimento, né, uma forma de fortalecimento, que é mais uma campanha, né, do MCCE, que isso eu falo com muita alegria, com muita satisfação, e do trabalho que pretende fazer no nosso município, e eu falo do trabalho que devem fazer no nosso, que estão pretendendo fazer no município, porque é no nosso município, é aqui com que eu me preocupo. Nós não vamos ter um país que a gente quer, não vamos ter um estado que a gente quer, não vamos ter uma região que a gente quer, se a partir dos nossos municípios, e ainda volto mais um pouco, a partir das nossas comunidades, nós não desenvolvamos, nós não criemos condições de fortalecimento para que a gente possa ter um estado, uma região, um país forte, um país organizado. E as portas de entrada, né, como eu sempre tenho dito, são os municípios. E para a gente organizar o município, a gente tem que se aproximar, né, das comunidades. Nós temos em Marechal Deodoro várias comunidades, né, que o poder público precisa atender, né? E esse atendimento da melhor forma possível. Quando esse atendimento ele se apresenta de forma precária, a gente não pode, né, se sentir ou ficar de forma confortável. Nós temos que procurar pelo menos entender o que acontece para que aquela população ela esteja daquela condição, deixando de ser acolhida, de ser atendida, de ser cuidada. Então, se algo está acontecendo de errado, algo precisa ser feito para sanar aquele problema. Continua aí, que ele parou, né? E esse trabalho, né, essa campanha que será provavelmente, né, lançada a partir do dia 10 de janeiro, no iniciar de mais um ano, né, a gente está finalizando o ano de 2017 e dentro dos nossos planejamentos, da nossa expectativa, do nosso querer, nós precisamos nos incluir nesse processo. Isso eu falo às pessoas que querem uma Marechal sem violência, as pessoas que querem uma Marechal com a saúde de melhor qualidade, as pessoas que querem uma Marechal com a educação de melhor qualidade, o lazer, o esporte, né, o trabalho, o emprego, a renda. E nós sabemos o que precisamos fazer para termos, né, e para alcançarmos esse objetivo. Não é sonhar, não é pedir, é trabalhar,
é se envolver, né? E aqui está mais uma oportunidade, né? Ou melhor, mais um caminho, né, que a comunidade de Marechal Deodoro precisa tomar conhecimento e tomar posse, né? Trabalhar, fazer sua própria crítica, sua análise, participar e ter a sua própria conclusão que quando a gente está dentro do processo, a gente tem a nossa avaliação. Ninguém avalia por nós, que é outra coisa que nós precisamos trabalhar nas comunidades, né? Essa visão crítica, esse pensamento independente, não é uma coisa assim pronta, não é uma coisa já sentenciada. A gente precisa trabalhar, né, e fazer diferente. E aí aqui o texto coloca que as instituições se uniram em defesa da moralidade pública. Gente, é uma condição que, apesar, né, de termos a esculhambação que temos país afora, o Marechal também não é diferente, apesar de toda essa instabilidade, apesar de toda essa insegurança, apesar de todo esse cenário, né, contrário a uma mudança imediata, né, a curto prazo, mas nós podemos trabalhá-la, né, a médio, a longo prazo, e é possível, está nas nossas mãos, está no nosso querer. Está aqui mais uma forma, mais uma via, mais um canal, mais uma oportunidade das pessoas se unirem e fazer a diferença, né? E então, essa campanha, né, do combate à corrupção. Bem, vamos dar uma pausa aqui nesse momento. Nós estamos com o nosso companheiro, nosso ex-vereador, Juscelino, né, que quer fazer uma participação aqui conosco, né, no nosso Marechal em Foco. Então, inclusive, eu queria já estar agradecendo, Juscelino, pela sua participação, né? Uma boa noite. Quero dizer a você que fique à vontade, né? Esse espaço, ele é democrático, ele é público, ele é do povo, né? E você faz parte desse povo de Marechal Deodoro. Então, fique à vontade, boa noite. E o que tem de informações para nós, deodorenses, nessa noite? Oi. Alô, Juscelino? Alô, Juscelino? Oi, estou ouvindo. Alô, Juscelino, fique à vontade. Boa noite. Oi, Juscelino, está nos ouvindo? Oi, Juscelino? O defeito está aí, está baixo. Quero que aumente, quero que fique baixo. Pode falar, fique à vontade, o espaço é seu. Oi? Agora chegou com força. Pode ficar. Está ouvindo bem a gente? Não estou ouvindo, não. Não está ouvindo, não? Não. Agora está, né? Bem, você está aqui no Marechal em Foco, né? Então eu queria estar aqui. Não. Oi. Está ruim a ligação. Fique à vontade, nós estamos ouvindo você perfeitamente. Sim, mas você queria perguntar o quê? Me diga aí. Bem, se você estiver nos ouvindo, eu realmente não estava preparado, nem estava esperando, mas o que eu tenho conhecimento é que nós, né, que você nos procurou, né, e no sábado teríamos um bate-papo, tipo no Mesa Redonda, e você queria falar da situação, né, de Marechal Deodoro no que diz respeito à política partidária, né, e eu queria saber o que você tem de informe para a nossa população
com relação a essa situação. Situação de que você vivenciou uma condição, né, enquanto vereador, e que hoje você vivencia uma outra realidade. E como você se apresentou, né, muito magoado, muito chateado, e que nos procurou para de alguma forma falar, né, sobre essa sua condição. Então, o que é que você tem para trazer, né, para a comunidade de Marechal Deodoro, não para nós, né, da Web Rádio, mas para a comunidade de Marechal Deodoro, que você acha, que entenda que é importante que a sociedade de Marechal saiba? Ô Ivan, eu sei que você está me ouvindo. Olha, a questão eu sei que você está me ouvindo, mas só que eu não consegui entender nada. Fica cortando a sua voz. Entendeu? Não tenho condição de responder porque eu não estou conseguindo nem entender. A sua voz está cortando, fica bem baixinho. Aí não tenho condição de responder. Porque está baixo demais, não estou conseguindo entender. Está cortando a voz, fica cortando. Aqui está tudo cortando hoje. Aqui está um caso sério. Aí não tem condição de eu responder nada. Daqui eu acho que eu não vou nem para casa mais. Eu vou cortar caminho, porque a âncora está afundando. A gente não consegue abrir aqui um site. A gente não tem mais a quem recorrer, a quem reclamar. E não sei, é complicado. Mas eu queria. Eu não posso responder por isso, eu não estou entendendo nada. Não, mas me diga uma coisa então. Vamos simplificar a situação. Você tem se colocado no grupo do WhatsApp aqui da Web Rádio, né? E eu gostaria que você falasse sobre essa colocação que você fez no grupo do WhatsApp. Pronto, eu vou falar 1 minuto, ou menos de 1 minuto. Fale um minuto, fala um segundo. Pronto, eu coloquei isso no grupo revoltado. Por quê? Porque botaram minha família no site e denunciaram, dizendo que meus parentes beneficiados com ônibus, essas coisas. Meus irmãos, meu pai, sempre teve ônibus, sempre teve caminhão, sempre trabalhou com carro. E por que alguém vai denunciar ou denunciou? Por quê? Então, quem denunciou, entendeu? É melhor feito outra coisa. Porque agora eu vou fazer a minha parte, vou fazer a denúncia. Porque esse incompetente que fez essa denúncia é muito fraco. Eu não denunciar não. Porque se denunciar, ele tem me denunciado. Ele foi no cartório. Agora, eles têm culpa no cartório. Não é eu que faço coisa errada, não. Eles que fazem coisa errada. Isso eu vou falar, não é, eu estou falando aqui, mas isso vai ser entregue na Justiça Federal. A denúncia vai ser entregue na Justiça Federal. E eu desafio um delegado federal, ou um promotor, ou um juiz que tem que roubar alguma coisa. Desafio qualquer um. Porque quem roubou não foi eu, não. Quem roubou não foi minha família, não. Porque eu nunca tive poder de roubar nada, não. E se eu tivesse poder de roubar, eu não roubaria, não. Eu faria pelo povo, como eu sempre fiz. Eu sempre roubei as pessoas. Agora, um camboio de incompetente, do maloqueiro, que não faz nada por ninguém, que só sabe xingar os outros, só tem palavras besteira falar, não fala nada, só compra votos, comprador de voto que tem. E uns caras que falsificam documento e tudo, nota fiscal fria. Esses caras mexeram com o cara errado, porque não era para ter falado da minha família, não. Eu nunca falei de nenhum parente de ninguém. Quando eu tinha que fazer uma coisa, chegava e dizia, fulano está errado aqui, mas eu nunca falei de pai nem de irmão de ninguém, não. Porque não tem nada a ver. Política é uma coisa, agora falar de A e de B não pode, não. Primeiro, minha família todinha é da igreja. Se eu errei, se eu errei, eu que posso dizer, eu errei. Mas meu pai, meus irmãos, minha mãe, nenhum deles nunca erraram. Assim, fizeram coisa errada na política, nem política eles gostam. Tinha um filho político, irmão político, mas não anda fazendo coisa errada, não. Todos são evangélicos. E não depende de política para ter
cargo nada em canto nenhum, não. Agora, quem denunciou, pode ter certeza que eu vou dar o retorno. E o Marechal vai ter que ser falado em todo o Brasil. Tem que respeitar as pessoas. Eu fui um vereador que trabalhei pelo povo. Um trabalhador honesto. Um vereador que lutou pela classe pobre de Marechal Deodoro. Como todo mundo sabe, eu tinha 2 ambulâncias rodando no município, em prol da comunidade. Um esforço. Meu pai ajudava com dinheiro, meu irmão ajudava, minha família que ajudava a manter, porque sempre trabalharam. Não foi com salário de vereador apenas, não. Que não dá não para manter, não, com salário de vereador, não. Minha família ajudou. Agora, tem gente que não faz nada por ninguém, nem dá nem um bom dia ao povo. Nem um bom dia dá ao povo. E fica falando de mim. É melhor esse povo procurar um lavado de roupa. Ou então esperar o dia do julgamento, porque eles que vão presos. São eles que fazem coisa errada. A facatua não vem do ex-vereador Juscelino, não. Vem deles. Eles que fazem o cambalacho. Por isso que... Mas tudo bem. Por enquanto eu posso falar isso. Agora, quando der entrada no documento, vocês vão ver. Deixa eu dar entrada no documento tudinho. Para aprender. É um bando de gente que não faz nada por ninguém. Só quer ficar rico. Então, essa sua revolta, ela se dá pelo fato de que alguém envolveu a sua família, né, nesse processo, né? E que você... E não pode, ó... Ivan, desculpa aí, interromper. Pode falar. Não pode você denunciar uma pessoa que nunca fez nada de errado. É crime. Como você vai botar um nome de um familiar de alguém que a pessoa não tem nada a ver com a coisa? Se o familiar daquela pessoa nunca fez nada de errado, nem política entra, aí vai e bota o nome da família. Quem já viu isso? Isso é muito errado que fizeram. Não pode mexer com a família de ninguém. Eu jamais vou mexer com a família de tal, ciclano e tal. Se esse que botou o nome da família, não vou mexer com o pai, dizer que foi você, o seu pai é aquilo, outro, seu irmão é aquilo outro. Não precisa disso não. Eu apenas vou fazer o que é certo. Agora, de imagem de pai de alguém, de irmão de alguém, de mãe, jamais farei isso com ninguém. Isso é errado. Não pode. Entendeu? E eu sempre dizia, não mexam com a minha família. Se quiserem me denunciar, se quiser alguma coisa errada, se quiserem, pode. Mas não, nada a ver com a família. Entendeu? Isso que machuca. Outra condição que você colocou aí, o Juscelino, é com relação a esse acompanhamento, né, que você, ou melhor, essa identificação que você teve, né, pelo menos eu acho que quando você se refere foi enquanto vereador, com relação a essa compra de votos, a essas notas frias, né, que você acompanhou, né, que agora, já que as pessoas estão lhe julgando, você pretende estar trazendo essa informação, pelo menos para a justiça, né? Compra de voto, isso não cabe para mim falar quem comprou, quem deixou de comprar. Para mim, entendeu? Eu não falei nome, quem comprou voto, quem deixou de comprar. Para mim não importa isso aí não vale nada para mim, porque todo mundo sabe, não precisa estar falando o nome de ninguém. Até a justiça sabe, do Brasil, todo canto do Brasil, do Marechal, de Alagoas, todo mundo sabe que os políticos corruptos gostam de comprar voto. Então, pronto, eu não preciso falar o nome de ninguém. Dessa parte de compra de voto, quem comprou ganhando, quem ganhou comprando, para mim não importa. Já passou, eleição passou. Agora, sobre as denúncias que fizeram contra a minha família, contra a minha pessoa, eu vou denunciar assim. Porque esse povo gosta de falsificar nota falsa, nota fria, nota fiscal fria. Eles são os verdadeiros ladrões. Essa é a mesma condição. E nós também, em momento nenhum, nós incentivamos de que você cite nomes, até porque isso é um compromisso que você vai estar assumindo com você mesmo e com a justiça. Mas isso é também uma realidade conhecida por cada um de nós cidadãos, essa questão da compra de voto, né, que a gente sabe que isso é uma prática no país inteiro, e a gente não vai estar aqui realmente citando nomes, mas você fala também da questão das notas frias, né,
do que é feito também como antiprática, né, na política, e que isso incorre na perda, né, do desenvolvimento do município. Mas enfim, Juscelino, se você quiser se colocar, falar mais alguma coisa, você fica à vontade, né, porque esse espaço aqui nós estamos te oportunizando para que você possa fazer o seu desabafo. Claro que não precisa citar nomes e nem atacar ninguém, mas é que a população de Marechal Deodoro, principalmente aqueles, né, que estão no grupo, né, no grupo da Web Rádio, nós temos sempre uma preocupação de acompanhar, principalmente eu tenho, né, e está sempre aqui trazendo nos momentos, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras, como destaque, né? Sempre que alguém se coloca, em qualquer que seja a condição, eu sempre faço aqui comentário. E hoje foi ontem, né? Você se colocou, foi sábado, né? Você se colocou, e aí aqui a gente quis dar para você essa oportunidade. Inclusive, ficamos, não sei se com o Valmir ficou acertado, de você participar de uma mesa redonda, de uma conversa, um bate-papo aqui com o pessoal, que eu não pude participar no sábado. Mas aí nós entendemos a sua revolta, até porque nós conhecemos, né, que você fez parte, né, você faz parte da história política desse município, né? Você teve uma participação, você teve um trabalho, e não é o povo que vai julgar, é você mesmo, né? Porque você é quem caminhou, você é quem fez e quem trabalhou, né? Se você errou, é você quem sabe onde errou e por que errou. Mas sempre que a gente discute política partidária, sempre que a gente trabalha essa condição, né, que a gente sempre vê acusações, ataques, nada de construção, né? Sempre tem essa situação. E principalmente quando as pessoas deixam de estarem no poder, né? Essa condição, ela muda, né, o contexto, a discussão. Mas é isso, nós queríamos somente, né, que você tivesse a oportunidade de desabafasse como você desabafou, né, e que colocasse, né, que o seu maior receio, a sua maior revolta é por conta de ter envolvido a sua família nesse processo, e que você vai procurar as medidas cabíveis, né, e inclusive mostrando, né, segundo o texto, quem é que realmente está fazendo o que, onde e com quem. Eu só deixar um recado aí, mais um recado. Eu desafio a Polícia Federal, eu desafio o promotor do município, eu desafio o juiz do município e qualquer autoridade competente que diga que eu roubei alguma coisa em Marechal durante o meu mandato, qualquer canto. Eu desafio qualquer um deles que diga que ele não roubou. Desafio, nunca roubei e nunca vou roubar. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus maior do que muitos que têm Deus só de fachada, chamam o nome de Deus só de fachada. Mas são pessoas que só pensam em si próprio e em enriquecimento, e mais nada. Agora eu desafio qualquer um que diga que eu roubei alguma coisa. Eu digo que prove que eu roubei. Agora eu provo que esses caras roubam. Provo. E eu vou dizer, hoje, o Cacau, o prefeito Cacau, só é prefeito porque eu fiz ele ser prefeito. Eu fiz ele ser prefeito. E ele sabe disso. Não tenho dúvida disso não, e ele sabe. Porque se não fosse eu, ele não era nem prefeito não. Eu fiz ele prefeito. Agora que muita gente só fica falando bobagem. E eu vou mostrar para todos de Odorense, que eu provo que tem ladrão roubando demais Marechal Deodoro, roubando o povo da cidade. Muito obrigado, irmã. Ô Juscelino. Muito obrigado aí, entendeu? Juscelino, aguarde só um pouquinho, que agora você me despertou aqui. Você falou que fez ele prefeito, assim como a comunidade, a população de Marechal Deodoro, né?
que também, né, tem esse mesmo sentimento que você. Eu também estou nessa situação, mas eu queria que você falasse, aí vamos mudar essa situação, eu queria que você falasse quais são as suas propostas, né, como você que é político, não vai desistir de política, eu acredito, quais são as suas propostas, né, de participação, como é que está a sua condição como político, até para que a população ela possa compreender, né, apesar de você estar magoado, estar nessa condição, mas de repente você tem, né, a sua proposta, o seu planejamento para 2018, 2020. Fala um pouquinho aí de você, desestressa aí um pouco, sai desse mundo de acusações aí, fala um pouquinho da sua proposta quanto cidadão deodorense e da política partidária. Não, a minha proposta que eu sempre vou ter um sonho de ver uma Marechal melhor, de ver uma Marechal nova, uma Marechal mudada. E não é falando mal nem falando bem. Eu vou dizer uma coisa, o 2017, primeiro ano do prefeito Cacau, primeiro ano dele, ele fez mais do que em 2009, o primeiro ano do Cristiano Mateus. Agora, vou dizer, o Cristiano de 2010 a 2012 fez muito mais de todos. Só que o Cacau já tem 3 anos. No primeiro ano ele saiu melhor do que o Cristiano, no primeiro ano. Agora, nos 3 anos por diante, não posso dizer ainda, não sei dizer. E outra, 2018 é ano eleitoral. Não sei ainda como vai ser a minha situação com os políticos, mas o que eu desejo é que venham surgir novos políticos, que venham trazer coisas boas para a cidade. Esse é o meu desejo, que Marechal sempre ganhe com isso, com coisas boas. Políticos que venham com novas ideias e traga projetos que sejam realizados dentro da cidade. Isso é o sonho de qualquer deodorense. Então, na sua concepção, você acredita que essa gestão ainda vai caminhar? Apesar de ter 3 anos, ela ainda vai caminhar? Não. Eu falei, esse primeiro ano foi melhor do que 2009, do Cristiano. Foi melhor. Mas tem 3 anos ainda pela frente. Ele pode ser melhor ou pode ser pior. Eu não sei, porque quem vai dizer é o tempo. Não posso dizer o que vai acontecer amanhã. Ok, obrigado pela sua participação. Né? E outra, Oi. mais um, para encerrar, minha palavra. Quando for ser entrevistado pelos jornalistas, essa semana ainda, aí eu vou mostrar nota, a forma que os camaradas fazem para falsificar nota. E não vai escapar ninguém. Quem dever que se cuide. Não vou falar o nome de ninguém ainda, por enquanto. Mas em breve todo mundo vai saber. Bem, nós agradecemos, né, a tua participação. Nós tivemos aqui informações, né, e condições para que o povo em Marechal Deodoro ele possa estar se instruindo e acompanhando como é que está a situação política, partidária, política social, né, que no meu ponto de vista, né, Juscelino é um político, né, já fez parte da gestão anterior, né, já teve a oportunidade e pode ter muitas outras. Eu só discordo com a avaliação, né? Avaliação de comparação de 2009 para agora, né? Apesar de serem políticos diferentes e momentos diferentes, mas se algo andou mais ou menos, eu não consegui acompanhar, não consegui avaliar ou ver, né, da forma que Juscelino viu, né? Ou seja, Marechal se desenvolver.
eu acredito que nós tivemos sim um desenvolvimento, um crescimento considerável, né? Nas duas últimas gestões, né? Nós tivemos sim considerável. E nessa, né, que eu continuo esperando, sonhando, porém não acreditando que ela vá caminhar, mas que foi feito algo pelo povo de Marechal Deodoro, que tenha tido algum destaque em Marechal Deodoro. Isso eu falo da questão das políticas públicas, né, a aplicação do desenvolvimento no município de Marechal Deodoro. Se houve, eu estou parado no tempo, estou anestesiado, eu estou simplesmente sem conseguir identificar esses avanços. Mas cada um tem a sua opinião, tem a sua visão e sua condição, né? Porque existe também toda uma condição para que alguns vejam e uma condição para que outros deixem de ver. E essa condição na qual estou falando é a comodidade, né? Tem muita gente recebendo dinheiro sem saber o que é trabalhar, tem muita gente sendo beneficiado simplesmente por ser próximo, parente, aderente. Essa também é uma política que está incluída nessa de compra de voto, nessa de notas frias. Então, nessa politicagem que as artimanhas dos nossos políticos, né? Aqueles que dizem que nos representam. Eu me preocupo muito com os feitos, eu me preocupo muito com as ações, eu me preocupo muito com os avanços sociais. E quando eu não vejo isso, essa política para mim, ela não reflete numa política para o povo. Então, é essa avaliação, a análise que eu faço, é esse o acompanhamento que eu tenho feito. A política partidária, ela tem menos de um ano na minha vida, né? E foi assim, aconteceu tudo muito rápido. Ainda estou engatinhando, mas a social, ela está, eu acho que desde que nasci, né? Ela é o meu maior sonho, ela é o que me move, ela é o que me faz estar aqui, é o que me faz estar na comunidade Marechal Deodoro, na cidade, exercendo a cidadania deodorense e sonhando, né, com a Marechal melhor para todos nós. E por isso a gente está desenvolvendo esse projeto aqui e se utilizando, né, desse veículo, né, de informação na Web Rádio Juventude. Porque antes de fazer o que faço aqui, claro, convidado pelo pessoal, eu fazia isso de forma meio que, como é que eu posso falar? Meio que, sei lá, caseira, né? Eu me utilizava do Face, do Instagram, eu me utilizava dos espaços públicos, como o próprio espaço cultural, né? A gente participava de ações, de projetos, e para trazer a população para esse contexto de busca, né? De busca não por cesta básica, de busca não por um aluguel de casa, não por um pagamento de água, não por um pagamento de energia, não por um cento de tijolo, um milheiro de tijolo, um punhado de areia, enfim, não por essa condição, mas pela condição de independência, de dizer a você, cidadão, que você pode, que você tem capacidade, mas que você precisa vir e se lançar, né? Primeiro, para que essa a sua capacidade, ela lhe conduza, né, até onde você quer chegar. E isso são os sonhos que nos movem, né? E esses sonhos que estão dentro de cada um de nós, eles não basta ter essa condição de sonhar. A gente tem que também ter a condição de buscar, de caminhar, de andar e de somar forças
né, estrategicamente, trabalhar, porque dentro de um planejamento é que a gente vai se superando através das etapas, alcançando e subindo cada degrau, e quando a gente vai ver, já estamos no lugar certo, na hora certa e fazendo o que é melhor, o certo, né? E que todos, né, quanto mais a gente vai se destacando, vai se tornando mais difícil de que a gente faça algo errado sem que alguém veja, né? Porque errar é humano, né? Mas permanecer no erro é muito mais que burrice, é mal intenção, é mau caratismo. As pessoas falam muito na burrice, que é para apagar e minimizar o problema, mas a gente sabe que é um mal muito, né, maior, que causa um dano bem maior. E aí eu estava falando, né, sobre a questão desse processo, desse projeto, dessa intenção do MCCE de trazer, a partir do dia 10 de janeiro, para Marechal Deodoro, né, essa condição de fortalecimento da cidadania através da busca dos nossos direitos, combater a corrupção e combater o corrupto, né? Identificar pessoas, cidadãos, seres humanos, né? E que podem assim atuar na comunidade, transformando as realidades. Cada cidadão, ele tem uma essência, tem um querer, tem um sonho, tem um potencial, mas para que ele possa se desenvolver, sem a oportunidade, ninguém chega a lugar nenhum. Tem uns que buscam a oportunidade e tem outros que fogem dela. Mas, de uma forma ou de outra, se a gente não tiver oportunidade, a gente não aparece, quer seja de forma negativa, quer seja de forma positiva. E aí a escolha quem faz é cada um, né, de como quer se destacar. E esse processo, esse projeto, ele é muito bem-vindo. Inclusive, eu estava falando com o Davis, né, sobre o abraçar da comunidade de Marechal Deodoro, que eu tenho certeza que nesse momento, né, assim como todo o país, Marechal não é diferente, ele vai sim abraçar essa causa. Ele vai sim contribuir com para o fortalecimento, né? Aí nós temos, nas diversas formas de trabalho, a comunidade caminha, a comunidade combate e a comunidade constrói. E aí nós já temos essa situação, né, diferenciada, né, que é o mágico desse processo, né? Nós temos os políticos, né, que acham que nunca vai sair do poder. Nós temos os políticos que saem do poder e se revoltam. Nós temos toda uma condição para que todos entreguem-se sempre uns aos outros. E isso faz a diferença nesse cenário. Isso fortalece exatamente esse trabalho, né, que a justiça procura de alguma forma. A justiça, eu digo, através do povo, né? Porque é muito complicado, é muito difícil. As pessoas se destacam de uma forma e quando a gente vai ver que aquele destaque, aquele ser humano, né, tão cheio de honrarias, é na verdade um monstro, né? É na verdade um mal para a sociedade, um mal para a comunidade, que a comunidade cega não conseguiu identificar e nem perceber exatamente pela prática dos ganhos, né? Nós temos um povo muito humilde, um povo muito necessitado, um povo muito carente, que qualquer festa que se fizer e qualquer meia dúzia de cesta que trouxer para essa festa, a realidade muda. O que era ruim torna-se bom, o que não prestava passa a prestar, e são essa cultura que faz com que a gente continue atrasado, porque a gente precisa ter pelo menos, a gente precisa ter, ou melhor, ser éticos com a gente mesmo, né? Aquela pessoa, eu me lembrei agora de não sei se ainda passa, era desenho do meu tempo de criança, isso faz muito tempo, eu tenho 42,
era um tal de um multiface, né? A gente olhava para o cara dava uma rodada na cabeça e parecia outro rosto. O rosto que ele imaginava, ele conseguia se apresentar. E aí, assim assim se apresenta a maioria dos nossos representantes. E é preciso que a comunidade, que a sociedade esteja atenta também para isso, preparada para isso. Mas as cestas não deixam a sociedade se preparar, né? As migalhas não deixam a sociedade se preparar. A falta de escolas não deixam a comunidade se preparar. Então, tem que ser um trabalho realmente assim, conjunto, tem que ser um trabalho, a gente vai voltar, né, para a estaca zero, para onde a gente começou, porque a gente começou da civilização de forma organizada juntos, todos com os mesmos problemas, como temos, mas o problema era dividido para que a solução fosse benefício a todos. Hoje a gente não consegue mais ver essa condição na sociedade, é cada um por si e Deus por todos, né? Então, se é comunidade, se a sociedade precisa se organizar, a organização perpassa por essa condição. O problema é macro, precisa de todos. E se todos participarem, teremos certamente um trabalho menos árduo, né, para a maioria, né? Quando a gente distribui o peso, o fardo fica mais leve. Enfim, eu gostaria de encerrar, né, essa nossa edição dizendo, né, de mais uma satisfação de estar aqui. Se não na condição, né, ainda, né, de que nós buscamos, né, uma condição de mais opção, né, que nós vamos com certeza, certamente chegar, mas uma condição favorável para que a gente possa estar desenvolvendo esse projeto. A gente entende que a cada dia, a cada edição, a cada discurso, a gente tem alcançado o objetivo. E isso é o que faz com que a gente continue acreditando que a população de Marechal Deodoro, em algum momento, ela vai mudar, ela vai, de forma conjunta, trabalhar essa situação. Graças a Deus, a âncora subiu um pouquinho, ela abriu agora aqui uma página. Eu não vou nem agradecer muito, porque senão daqui a pouco ele manda derrubar. E aí eu queria estar aqui colocando, né, registrando aquele momento de ontem lá na comunidade de Gilene Mateus. E eu me coloquei da seguinte forma: hoje assisti mais uma etapa da luta do povo por melhorias no contexto social, né? A luta do povo pela melhoria no contexto social. Parece poucas palavras, né, poucas letras, mas isso diz muita coisa, né? Realmente foi uma luta, né? E quem está ali sabe muito bem o que está passando, o que passou, o que ainda vai passar, para poder desenvolver as ações de cuidado e atenção àquela comunidade. Então, temos uma história de lutas e conquistas cada vez menos valorizadas, o que permitem os avanços das oportunidades que cada vez mais somente tem fortalecido a cultura de perpetuação no poder de oportunistas que desconhecem os princípios de cuidado e atenção à vida em sociedade. Então, é esse cuidado, né, que a gente, quanto grupo, precisamos nos atentar, né? Nós
nos organizamos, nós nos unimos, nós trabalhamos, nós planejamos, mas sempre atento àquele que está ali nos representando. Hoje participei e mais uma vez registrei os passos de uma comunidade que luta para se organizar e busca, através do trabalho conjunto, serviços acolhedores que atendam às necessidades básicas de todos. Hoje, no conjunto residencial Girlene Mateus, assisti à cerimônia de posse dos representantes legítimos da Associação Comunitária Girlene Mateus, presidida pelo pastor Ronildo, que juntamente com o vice Manuel e demais componentes do grupo estão, a partir de amanhã, trabalhando as ações planejadas para a gestão. Na ocasião, eles mostraram, o seu planejamento, ou seja, a sua, como é que eu posso falar aqui? O seu projeto, de trabalho para esses 2 anos iniciais. E eles se colocaram com muita alegria e com a satisfação de estarem vitoriosos. E aqueles que nos acompanham desde o início, não dessa edição, mas de edições anteriores, que a gente sempre tem trazido a história de luta desse pessoal aqui, do Girlene Mateus. Então, esse texto que estou colocando, a gente teve o cuidado de colocar, pontuar toda e qualquer situação. Hoje pude contemplar a aceitação dos comunitários com o grupo, mesmo diante das dificuldades e desafios que se apresentam, estão unidos. A cerimônia contou com a presença, além do grupo, da população, com o Guimarães, eu não sei exatamente quem é, mas o sobrenome dele é Guimarães, que é presidente da Associação do Conjunto Denis Amorim. Contou ainda com a presença do presidente do Sindicato dos Policiais Federais em Alagoas, Jorge Venerando, e o deputado estadual Ronaldo Medeiros. Hoje vi crescer um pouco mais as esperanças pela garantia da aplicação das políticas públicas a partir das comunidades. Foram pouco mais de 2 horas de evento, sem apoio algum da gestão, tudo com muita simplicidade. Lá estavam 2 tendas pequenas, um túnel para acondicionar as águas e refrigerantes, cadeiras, som. Inclusive, o encerramento se deu por conta da escuridão, visto que um ponto de luz não foi instalado. Como negativa, tivemos ainda o combustível da ambulância que presta serviço à comunidade cortado. Hoje, depois da festa de posse, a prioridade é garantir um espaço para o início dos trabalhos, que provavelmente será o prédio, a princípio construído para abrigar a associação, que hoje está sendo utilizado como um posto de saúde. E apesar de todo aquele sacrifício, todo aquele trabalho da comunidade se organizar, o que é mais triste e que eu registro com muita tristeza é essa condição da falta de apoio. Qual foi o crime, que a comunidade cometeu para não ter o apoio do poder público naquilo que lhe é de direito? Porque a prefeitura, ela continua sendo pública. As ações nas comunidades, elas continuam sendo, estando para apoiar a comunidade. Então, essa condição da gente assistir, quando se tem um apoio da gestão, a gente ter todas as pompas, a gente ter carro, a gente ter som, a gente ter todo o investimento, a gente ter o lanche, a gente ter a água. Foi uma situação, apesar de bonita, muito triste, você chegar ali e ver um monte de refrigerante, de água dentro de um tambor,
né, com um monte de gelo. A gente vê as cadeiras, né, sendo alugadas por quem não tem dinheiro. A gente vê essa condição de não ter uma estrutura adequada, ter que se encerrar a festa antes do tempo por conta de não ter um ponto de luz, né? Então, eu fiz questão de registrar tudo isso porque tenho acompanhado desde o princípio e estarei sempre à disposição, né, do pessoal para fazer todo e qualquer registro. Espero fazer melhores registros e, inclusive, contar mais com o apoio da gestão, que não é a gestão o prefeito, é a gestão a prefeitura, que é do povo, né? E nós, quanto povo, precisamos cobrar muito mais. Ontem a gente tinha um, anteontem a gente tinha outro, hoje a gente tem outro e amanhã a gente terá outro. Então, quem quer que esteja lá deve estar para atender o povo. E o povo que está representado na forma legal, como a situação do pessoal do Gislene Mateus. Se trata de uma associação de bairro. Nós ainda vamos fazer muita coisa e vamos mostrar aqui, né, o que será feito por esses trabalhadores, por essa população. E aí nós temos mais alguma coisa aí para... O que é isso aí? É de quando? Nós temos aqui uma postagem, né, no nosso quadro aqui, é de David Messias. Não sei de onde é, mas deve ser daqui de Marechal. Não se identifica de onde. Diz que é David Messias. Conheci estes... agora dá para ver pelo texto. Conheci este site ao visitar a Praia do Francês e gostei muito. Moro no Rio de Janeiro, mas tenho origens familiares em Marechal. Hoje sempre acesso e acompanho a vida de Marechal e fico triste com o que fizeram com o Francês. Estava pensando em ir passar uns dias nessa bela praia, mas do jeito que está, não vou mais. Será que o prefeito vai fazer alguma coisa mesmo? Pelo que vejo nos comentários do site, daí, fico preocupado. Parabéns pelo trabalho. Agradecer, né, pela postagem e dizer que eu não posso nem lhe animar muito. Eu acho que você deve continuar um pouquinho mais aí no Rio, assim como os meus irmãos que tiveram que, para poder trabalhar, correr para outros estados, inclusive o Rio de Janeiro, porque Marechal Deodoro não tem emprego para o povo de Marechal, né? E as condições são dessas as piores. Nós temos uma realidade que o município não está preparado para enfrentar, né, essa condição apesar de ter sido planejada, de ter sido conversado, dialogado com a comunidade do Francês, mas a nossa sociedade, a nossa comunidade, ela não está preparada para acompanhar esse processo da derrubada, né, das barracas em pleno final de ano, enfim. Isso vai gerar muita confusão, insegurança, enfim, muita coisa que nós vamos aguardar, porque o reflexo sempre vem para nós. Nós que moramos aqui, mas que não participamos de forma efetiva, direta do planejamento. Nós só recebemos a rebordosa, atacada, né? Nós não somos convidados para incluir o nosso pensar, para incluir o nosso trabalho, para incluir, e isso foi muito bem visto no PPA, né? Que a gente já falou várias vezes aqui, enfim. Gostaria de estar encerrando, né, esse nosso momento. O que é isso aí? Mais uma coisa? Mais o quê? Rádio, o quê? Rádio Transital. O que é isso? Bem, é mais um apoio, né, ao nosso trabalho.
Rádio Transital. Sucesso aí, rapaziada. Abraços da equipe da www.radiotransital.com.br, São Paulo, Vale do Paraíba. Obrigado, né, por acompanhar o nosso trabalho. Obrigado também pelo reconhecimento. Eu só fico triste em não poder ainda estar levando, né, a informação, aquela, né, que nós, quanto projeto, trabalho, a gente pretende um dia. Não sabemos com quem, mas nós precisamos dessas informações e dessa mudança, né, dessa mudança de que o povo ele tem uma melhor sorte. Agora que é complicado pensar numa melhor sorte aliada a um ano eleitoral, né? Que são as coisas mais difíceis e quase que impossíveis acontecer melhorias nos períodos eleitorais nesse país. Ou você dá, ou você desce, né? Ou você cede, ou você sai. Então é complicado, mas gostaria de agradecer mais uma vez a Deus, né, por mais um trabalho, e agradecer a presença de cada um de vocês e dizer que, caso Deus nos permita, estaremos aqui, né, na próxima quinta-feira, dando continuidade a esse que é o projeto Marechal em Foco, que tem o objetivo de conscientizar, né, trazer fortalecimento da cidadania. A Rádio Web Juventude acaba de apresentar o programa Marechal em Foco. Aqui você tem voz e vez. Um pouco mais leve na próxima quinta-feira, porque a gente precisa navegar. E com essa âncora pesada a gente não navega. Então, uma boa noite a todos, até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. A Rádio Web Juventude acaba de apresentar o programa Marechal em Foco. Aqui você tem voz e vez.